Quando se pensa em medições de folgas em mancais, o Plast Gauge é o instrumento mais apropriado que produz uma indicação direta. Embora aparente fácil aplicação, requer a correta utilização para a composição da medição e a obtenção do resultado da indicação, da resolução e da incerteza. O exemplo a seguir apresenta a forma de realizar uma medição de folga utilizando esse instrumento. Medição com o Plast Gauge. Folga radial da árvore de manivelas. Pelos dados do fabricante, a tolerância da medida da folga radial da biela no moente deve estar compreendida entre 40 e 80 milésimos de milímetro. O intervalo de tolerância obtido pela diferença entre esses limites é 40 milésimos de milímetro. Para determinar a incerteza máxima de medição, utilizaremos a regra do 1/5 do intervalo de tolerância, portanto 40 milésimos dividido por 5. O resultado é 8 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza máxima da medição é mais ou menos 8 milésimos de milímetro. O instrumento selecionado para a medição dessa folga radial é o Plast Gauge. Sua faixa de indicação é de 25 a 76 milésimos de milímetro e a graduação é de 13 milésimos de milímetro. A resolução e incerteza de medição serão calculadas após a medição. Para realizar a medição, coloque um pedaço de Plast Gauge sobre o moente. Instale a capa da biela, aperte os parafusos e aplique o torque devido. Desaperte os parafusos e remova a capa. Compare a largura do Plast Gauge deformado com a escala mais aproximada. A melhor opção é 38 milésimos de milímetro. Entretanto, nota-se que a largura do Plast Gauge é ligeiramente menor que essa graduação. O resultado base, que nessa medição é chamado de resultado da indicação, deve ser calculado pela média aritmética das indicações mais aproximadas. A indicação 1 é 38 milésimos de milímetro e a indicação 2 é 51 milésimos de milímetro. O resultado da indicação é o somatório desses dois valores dividido por 2. Logo, 38 milésimos mais 51 milésimos dividido por 2, que resulta em 45 milésimos de milímetro. De posse do resultado da indicação, podemos agora calcular a resolução e a incerteza desse instrumento. A resolução é obtida subtraindo do resultado da indicação o valor da indicação imediatamente inferior na escala do Plast Gauge. O resultado calculado da indicação é 45 milésimos de milímetro. A indicação imediatamente inferior na escala é 38 milésimos de milímetro. A resolução desse instrumento é 45 milésimos menos 38 milésimos, que resulta em 7 milésimos de milímetros. A incerteza de medição do Plast Gauge é a resolução dividido por 2.
Logo, 7 milésimos de milímetro dividido por 2. O resultado, arredondando a favor da segurança, é 4 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza da medição é mais ou menos 4 milésimos de milímetro. A zona de conformidade pode agora ser calculada a partir dos limites da tolerância associado à incerteza da medição. O limite inferior da zona de conformidade é 40 milésimos, obtido do limite inferior da tolerância, mais 4 milésimos de incerteza. O resultado é 44 milésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é 80 milésimos, obtido do limite superior da tolerância, menos 4 milésimos de incerteza. O resultado é 76 milésimos de milímetro. Comparando o resultado da indicação com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado da medição deve ser assim expresso: resultado da indicação, mais ou menos o valor da incerteza, acompanhado da unidade de medida. Assim, o resultado da medição é 45 milésimos mais ou menos 4 milésimos de milímetro. Com esse resultado, podemos concluir que a folga radial da biela no moente está em conformidade com a especificação. Ainda em se tratando de folgas, a lâmina de calibragem é também um tradicional instrumento de medição. Entretanto, sua aplicação é restrita aos locais acessíveis a ela. Geralmente chamado de canivete de lâminas, esse instrumento é composto por várias lâminas com diferentes espessuras e sua utilização requer habilidade do operador. O exemplo a seguir demonstra a aplicação das lâminas em uma medição de folga simples, mas serve como modelo para outras medições. Também são apresentados todos os cálculos para a determinação do resultado da medição e a respectiva comparação com a zona de conformidade. Medição com lâminas de calibragem. Folga entre os eletrodos da vela. A tolerância da medida para a folga entre os eletrodos da vela deve estar compreendida entre 72 e 79 centésimos de milímetros. O intervalo de tolerância obtido pela diferença entre os limites da tolerância é 7 centésimos de milímetro. A incerteza máxima da medição que adotamos é o intervalo de tolerância dividido por 3. Logo, 7 centésimos dividido por 3. O resultado, arredondando a favor da segurança, é 3 centésimos de milímetro. Por definição, a incerteza máxima da medição é mais ou menos 3 centésimos de milímetro. O instrumento selecionado para a medição da folga é o calibrador de lâminas. A faixa de indicação do calibrador de lâminas é de 5 centésimos de milímetro a 1 milímetro. Sua graduação é de 5 centésimos de milímetro. A resolução e a incerteza desse instrumento serão determinadas após a medição da folga. Embora pareça simples, o uso da lâmina requer habilidade. Para que a medida da folga seja validada, algumas lâminas devem ser experimentadas até que uma delas entre justa na folga. Se a lâmina entrar com folga, pode ser que a medida esteja mais próxima da lâmina de valor superior. Experimente lâminas com valores próximos aos da tolerância. Nesse exemplo, a lâmina de 70 centésimos de milímetro passou com folga. Selecionamos em seguida a lâmina de 75 centésimos. Essa passou bem justa, nem mais nem menos. Para confirmar a seleção, experimentamos a lâmina de 80 centésimos, que sequer entrou.
O resultado base da medição é o próprio valor da lâmina selecionada, 75 centésimos de milímetro. De posse do resultado da medição, podemos agora calcular a resolução e a incerteza do instrumento. A resolução desse instrumento é a indicação da lâmina imediatamente superior à selecionada, menos o resultado base, ou seja, 80 centésimos menos 75 centésimos, portanto 5 centésimos de milímetro. A incerteza sugerida para o calibrador é a resolução do instrumento dividida por 2. Logo, 5 centésimos dividido por 2. O resultado, arredondando adequadamente, é 3 centésimos de milímetro, equivalente à incerteza máxima pretendida. Por definição, a incerteza da medição é mais ou menos 3 centésimos de milímetro. De posse da incerteza e dos limites da tolerância, podemos calcular a zona de conformidade. O limite inferior da zona de conformidade é 72 centésimos, obtido do limite inferior da tolerância, mais a incerteza de 3 centésimos de milímetro. O resultado é 75 centésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é 79 centésimos, obtido do limite superior da tolerância, menos a incerteza de 3 centésimos de milímetro. O resultado é 76 centésimos de milímetro. Podemos constatar que o resultado base da medição está em conformidade com a especificação. O resultado da medição deve ser assim expresso: resultado base mais ou menos a incerteza e a unidade de medida. Portanto, 75 mais ou menos 3 centésimos de milímetro. Com esse resultado, podemos concluir que a folga entre os eletrodos está em conformidade com a especificação. As medições elétricas estão cada vez mais presentes nas oficinas mecânicas e são realizadas geralmente por um único instrumento chamado multímetro automotivo. Nele é possível selecionar a função desejada, como o voltímetro, o amperímetro, o ohmímetro, além de outras. O processo de medição em si é bem simples. O que se desconhece normalmente é o cálculo da sua incerteza. Esse cálculo não é muito trivial. Em geral, é informado nos manuais do instrumento por meio do termo accuracy. Nas demonstrações, determinamos as incertezas por meio do somatório dos resultados de duas fórmulas básicas, que denominamos de F1 e F2. Uma delas depende do resultado base da medida e a outra da resolução do instrumento. Acompanhe na sequência esse processo de determinação da incerteza e como chegar ao resultado da medição. Medição com o multímetro. Tensão da bateria. Segundo o fabricante, a tensão da bateria deve estar compreendida entre 12 volts e 9 centésimos e 13 volts e 57 centésimos de volt. O intervalo de tolerância obtido pela diferença entre os limites da tolerância é 1 volt e 48 centésimos de volt. A incerteza máxima da medição é obtida dividindo o intervalo de tolerância 1 volt e 48 centésimos por 5. O resultado, arredondando adequadamente, é 30 centésimos de volt. Por definição, a incerteza máxima de medição é mais ou menos 30 centésimos de volt. O instrumento escolhido para essa medição é o multímetro automotivo com a função voltímetro selecionada. A faixa de indicação do voltímetro é de 400 mV a 1000 volts. Sua resolução é de 1 centésimo de volt. A incerteza informada é 2% do resultado base, mais 3 vezes a resolução do instrumento, conforme os dados do certificado de calibração. Nesse caso, o valor da incerteza do instrumento também será determinado após a medição.
Posicione as pontas de prova adequadamente, a vermelha no polo positivo e a preta no polo negativo da bateria. O resultado base, que é igual à leitura da indicação do visor, é 12 volts e 83 centésimos de volt. Para determinar a incerteza da medição, são necessários a formulação da incerteza fornecida, 2% mais 3 volts, a resolução do voltímetro, 1 centésimo de volt, e o resultado base, 12 volts e 83 centésimos de volt. Para simplificar o cálculo, a formulação da incerteza foi dividida em duas parcelas denominadas F1 e F2. F1 é igual a 2% do resultado base, logo 0,02 vezes 12 volts e 83 centésimos, que resulta em 26 centésimos de volt. F2 é igual a 3 vezes a resolução do instrumento, logo 3 vezes 1 centésimo de volt, que resulta em 3 centésimos de volt. A incerteza da medição é a soma de F1 e F2, portanto, igual a 29 centésimos de volt. Por definição, a incerteza da medição é mais ou menos 29 centésimos de volt. O limite inferior da zona de conformidade é o valor inferior da tolerância, 12 volts e 9 centésimos de volt, somado à incerteza, 29 centésimos de volt. O resultado é 12 volts e 38 centésimos de volt. O limite superior da zona de conformidade é o valor superior da tolerância, 13 volts e 57 centésimos de volt, menos a incerteza, 29 centésimos de volt. O resultado é 13 volts e 28 centésimos de volt. Comparando essa medida com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está dentro da especificação. O resultado da medição deve ser expresso da seguinte forma: resultado base mais ou menos a incerteza da medição, seguido da unidade de medida. Portanto, 12 volts e 83 centésimos, mais ou menos 29 centésimos de volt. Esse resultado indica que a tensão da bateria está em conformidade com a especificação. Resistência do cabo de vela. A tolerância para a resistência elétrica do cabo de vela deve estar compreendida entre 3,118 e 3,686 kΩ, segundo a orientação do fabricante. O intervalo de tolerância, que é a diferença entre os limites da tolerância, é 568 ohms. A incerteza máxima de medição, segundo adotamos, é o resultado da divisão do intervalo de tolerância por 5. Logo, 568 dividido por 5, que é igual a 114 ohms. Por definição, a incerteza da medição é mais ou menos 114 ohms. O instrumento escolhido é o multímetro automotivo com a função ohmímetro selecionada. A faixa de indicação do ohmímetro é de 400 ohms e 40 mega-ohms. Sua resolução é 1 ohm. A incerteza informada é 3% do resultado base, mais 5 vezes a resolução do instrumento, conforme os dados do certificado de calibração. Com essa consideração, o valor da incerteza do instrumento será determinado após a medição. Insira os cabos de prova nas extremidades do cabo de vela. O resultado base, que é igual à leitura da indicação do visor, é 3 kΩ e 402 ohms.
Para determinar a incerteza da medição, são necessários a formulação da incerteza fornecida, 3% mais 5 ohms, a resolução do ohmímetro, 1 ohm, e o resultado base, 3 kΩ e 402 ohms. Para simplificar o cálculo, a formulação da incerteza foi dividida em duas parcelas denominadas F1 e F2, como no exemplo do voltímetro. F1 é igual a 3% do resultado base. Logo, 0,03 vezes 3 kΩ e 402 ohms, que resulta em 102 ohms. F2 é igual a 5 vezes a resolução do instrumento. Logo, 5 vezes 1 ohm, que resulta em 5 ohms. A incerteza da medição é a soma de F1 e F2, portanto, igual a 107 ohms. Por definição, a incerteza da medição é mais ou menos 107 ohms. Conhecido o valor da incerteza do instrumento e os valores limites da tolerância, podemos calcular a zona de conformidade. O limite inferior da zona de conformidade é o limite inferior da tolerância, 3 kΩ e 118 ohms, somado à incerteza, 107 ohms. O resultado é 3 kΩ e 225 ohms. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 3 kΩ e 686 ohms, menos a incerteza, 107 ohms. O resultado é 3 kΩ e 579 ohms. Na comparação do resultado, conclui-se que ele está dentro da zona de conformidade. O resultado da medição deve ser igual ao resultado base mais ou menos a incerteza do instrumento e a unidade de medida. Portanto, 3 kΩ e 402 ohms mais ou menos 107 ohms ou 3,402 mais ou menos 0,107 kΩ. Com esse resultado, é possível concluir que a resistência do cabo de vela está em conformidade com a especificação. Medição com o amperímetro. Corrente máxima de descarga. A tolerância para a corrente máxima de descarga da bateria deve estar compreendida entre 128 e 136 amperes. O intervalo de tolerância obtido por meio da diferença entre os limites da tolerância é 8 amperes. A incerteza máxima da medição é o resultado da divisão do intervalo de tolerância por 5. Logo, 8 amperes dividido por 5. O resultado, arredondando adequadamente, é 2 amperes. Por definição, a incerteza máxima da medição é mais ou menos 2 amperes. O instrumento selecionado é o amperímetro automotivo. A faixa de indicação desse amperímetro é de 0 a 150 amperes. A graduação é de 2 amperes. A resolução é 1 ampere. E a incerteza é mais ou menos 1 ampere, conforme o certificado de calibração. O limite inferior da zona de conformidade é o limite inferior da tolerância, 128 amperes, somado à incerteza da medição, 1 ampere. O resultado é 129 amperes. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 136 amperes, menos a incerteza de medição, 1 ampere. O resultado é 135 amperes. Para realizar a medição, conecte os cabos com garra do amperímetro nos terminais da bateria, os pretos no negativo e os vermelhos no positivo. A pinça amperimétrica deve ser conectada no sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo, conforme a indicação da seta.
Acione a alavanca para o teste de descarga por 10 segundos no máximo e faça a leitura da indicação. O resultado base, que é igual à leitura da indicação, é 132 amperes. Comparando esse resultado com a zona de conformidade, conclui-se que está em conformidade com a especificação. O resultado da medição deve ser igual ao resultado base, mais ou menos a incerteza do instrumento, seguido da unidade de medida. Portanto, 132 mais ou menos 1 ampere. Com esse resultado, é possível afirmar que a corrente de descarga da bateria está em conformidade com a especificação do fabricante. O analisador de gases será certamente um dos mais requisitados instrumentos de medição nas oficinas modernas, já que a legislação de emissões está cada vez mais rigorosa. Os analisadores de gases atuais apresentam indicações em visores digitais que favorecem e simplificam a leitura das concentrações gasosas. O operador precisa apenas considerar as incertezas dos instrumentos para obter o resultado da medição e a aprovação na zona de conformidade. A seguir, são apresentados 4 exemplos de concentrações de emissões gasosas. Veja que adotaremos 2 conjuntos de valores de referência. O primeiro, obtido por meio da norma de emissões, e o segundo por meio de experiência própria em diagnóstico de motores. Observe também que a zona de conformidade possui apenas um limite, algo diferente para se considerar. Medição com o analisador de gases. Segundo as normas do PROCON de 1997, as tolerâncias para as emissões gasosas e poluentes de um veículo são as seguintes. O dióxido de carbono deve ser maior ou igual a 8% em volume. O monóxido de carbono deve ser menor ou igual a 0,5% em volume. O oxigênio deve ser menor ou igual a 7% em volume. E os hidrocarbonos não queimados devem ser menor ou igual a 100 partes por milhão. Entretanto, considerando o uso do analisador de gases para o diagnóstico de motores, sugerimos os seguintes valores experimentais para essas emissões. O dióxido de carbono deve ser maior ou igual a 13% em volume. O monóxido de carbono deve ser menor ou igual a 0,5% em volume. O oxigênio deve ser menor ou igual a 3% em volume. E os hidrocarbonos não queimados devem ser menor ou igual a 100 partes por milhão. O instrumento selecionado é o analisador de gases automotivo, também conhecido como analisador 4 gases. Ligue o motor do veículo e espere até que atinja a temperatura ideal de funcionamento. Acelere o motor acima de 3.000 rotações por aproximadamente 3 minutos para estabilizar o fluxo de gases para o cárter. Reduza a rotação e mantenha o motor em marcha lenta. Conecte a mangueira do analisador na saída do escapamento. Espere alguns segundos até a estabilização dos valores das concentrações medidas apresentados nos visores digitais. Faça então as leituras das indicações e determine os resultados das medições. Primeiro, a emissão de dióxido de carbono, o CO2. A faixa de indicação do sensor de CO2 é de 0 a 20% em volume. A resolução do sensor é 0,1%. E a incerteza é de mais ou menos 0,3% em volume. Como a tolerância da medida possui apenas o limite mínimo, 13% em volume, o mesmo vale para a zona de conformidade. Portanto, 13% mais a incerteza, 0,3% em volume. A zona de conformidade para a emissão de CO2 deve ser maior que 13,3% em volume.
A leitura da indicação do percentual volumétrico de CO2, que é igual ao resultado base da medição, é 15,1% em volume. Comparando esse valor com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado da medição deve ser assim expresso: resultado base mais ou menos a incerteza do sensor e a unidade de medida. Então, 15,1 mais ou menos 0,3% em volume. Conclui-se que a emissão de dióxido de carbono está em conformidade com a especificação do fabricante. Em seguida, a emissão de monóxido de carbono, o CO. A faixa de indicação desse sensor é de 0 a 10% em volume. A resolução do sensor é de 0,01% em volume. E a incerteza é de mais ou menos 0,02% em volume. A tolerância da medida para essa emissão é menor ou igual a 0,5% em volume. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 0,5% menos a incerteza, 0,02%. O resultado é uma zona de conformidade menor ou igual a 0,48% em volume. A leitura da indicação do percentual volumétrico de CO, que é igual ao resultado base da medição, é 0,01% em volume. Comparando esse valor com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado da medição é igual ao resultado base, mais ou menos a incerteza do sensor e a unidade de medida. Logo, 0,01 mais ou menos 0,02% em volume. Conclui-se que a emissão de monóxido de carbono está em conformidade com a especificação do fabricante. Em terceiro, a emissão de oxigênio, o O2. A faixa de indicação desse sensor é de 0 a 25% em volume. A resolução do sensor é de 0,01% em volume e a incerteza é de mais ou menos 0,01% em volume. A tolerância da medida para essa emissão é menor ou igual a 3% em volume. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 3% menos a incerteza, 0,01%. O resultado é uma zona de conformidade menor ou igual a 2,99% em volume. A leitura da indicação do percentual volumétrico de oxigênio, que é igual ao resultado base da medição, é 0,08% em volume. Comparando esse valor com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado da medição é igual ao resultado base mais ou menos a incerteza do sensor, seguido da unidade de medida. Logo, 0,08 mais ou menos 0,01% em volume. Conclui-se que a emissão de oxigênio está em conformidade com a especificação do fabricante. Finalmente, a emissão de hidrocarbonos não queimados, também conhecido por HC. A faixa de indicação desse sensor é de 0 a 20 partes por milhão. A resolução do sensor é de 1 parte por milhão. E a incerteza é de mais ou menos 4 partes por milhão. A tolerância da medida para essa emissão é menor ou igual a 100 partes por milhão. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 100 partes por milhão, menos a incerteza, 4 partes por milhão. O resultado é uma zona de conformidade menor ou igual a 96 partes por milhão. A leitura da indicação do percentual volumétrico de HC, que é igual ao resultado base da medição, é 0 parte por milhão. Comparando esse valor com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação.
O resultado da medição é igual ao resultado base, mais ou menos a incerteza do sensor e a unidade de medida. Logo, 0 mais ou menos 4 partes por milhão. Conclui-se que a emissão de hidrocarbono não queimado está em conformidade com a especificação do fabricante. Agora vem as medições de ângulos. A dificuldade desta medição está em não termos intimidade com leitura angular. Então recorde que uma volta completa em uma circunferência representa a descrição de um ângulo de 360 graus. Recorde também que cada grau é subdividido em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. A incerteza do instrumento é de mais ou menos 10 minutos, portanto é relativamente elevada. É importante minimizar o erro de leitura, tomando cuidado de posicionar corretamente o instrumento de medição na peça a ser medida. Veja a seguir 2 medições angulares habituais. Medições com o goniômetro. Ângulos de assentamento da válvula. Pelos dados dimensionais do fabricante, a tolerância dimensional do assento da válvula deve estar compreendida entre 44 graus e 30 minutos e 45 graus e 30 minutos. O intervalo de tolerância representado pela diferença entre essas medidas é de 1 grau ou 60 minutos. Para o cálculo da incerteza máxima de medição, o intervalo de tolerância será dividido por 5. Nesse exemplo, 60 minutos dividido por 5, que é igual a 12 minutos. Por definição, a incerteza máxima é mais ou menos 12 minutos. O instrumento selecionado é o goniômetro ou transferidor, utilizado para medir ângulos. A faixa de indicação desse instrumento é de 0 a 360 graus. A graduação é de 5 minutos. Adotamos a resolução igual à graduação, portanto, 5 minutos. A incerteza de medição do goniômetro é de mais ou menos 10 minutos, conforme os dados do certificado de calibração. A zona de conformidade é calculada a partir dos limites da tolerância de medição com a margem de incerteza do instrumento. Assim, o limite inferior da zona de conformidade é 44 graus e 30 minutos, mais 10 minutos, que é igual a 44 graus e 40 minutos. O limite superior da zona de conformidade é 45 graus e 30 minutos, menos 10 minutos, que é igual a 45 graus e 20 minutos. Para executar a medição, encaixe adequadamente a válvula entre o esquadro e a régua do instrumento. Faça a leitura no disco graduado. A leitura da indicação revela que o traço 0 do vernier não coincide com nenhum traço na escala principal, indicando que a medida possui parte fracionária. A leitura da indicação A, ou seja, a parte inteira da medida, é 45 graus. A leitura da indicação B no vernier informa a parte fracionária. O traço coincidente indica 20 minutos. O resultado base para o ângulo do assento desta válvula é 45 graus e 20 minutos. Comparando o resultado base com a zona de conformidade, a medida está em conformidade. Para completar a medição do assentamento da válvula, é necessário que o ângulo da sede da válvula também seja verificado. Posicione corretamente o goniômetro na sede da válvula e realize a leitura. A leitura da indicação revela a coincidência do traço 0 do vernier com o traço da escala principal, indicando que a medida é inteira. A leitura da indicação A é 45 graus. Este resultado também está em conformidade com a especificação. Os resultados das medições devem ser expressos da seguinte forma:
Resultado base, mais ou menos a incerteza, ambos acompanhados das unidades de medida. O resultado do ângulo de assento da válvula é igual a 45 graus e 20 minutos, mais ou menos 10 minutos. E o resultado do ângulo da sede da válvula é igual a 45 graus, mais ou menos 10 minutos. Podemos concluir que o ângulo de assentamento da válvula está em conformidade com a especificação do fabricante. Outra clássica medição em motores é a aplicação de torque. Realizada pelo torquímetro, esse exclusivo instrumento difere dos demais, uma vez que executa a medição do torque simultaneamente à aplicação da força. Como o instrumento somente indica ao operador a força máxima alcançada, é preciso ter habilidade para exercer uma velocidade constante durante a aplicação do torque. Isso evita que a força verdadeira seja mascarada indevidamente. Veja a aplicação desse instrumento e o respectivo cálculo da incerteza e da zona de conformidade no exemplo a seguir. Medição com o torquímetro. Torque dos parafusos dos mancais. Para essa exemplificação, segundo o fabricante, a tolerância para o torque de aperto dos parafusos dos mancais fixos deve estar compreendido entre 51 e 69 Nm. Logo, o intervalo de tolerância, que é a diferença entre os limites superior e inferior da tolerância, é 18 Nm. Para determinar a incerteza da medição, é preciso selecionar previamente o torque máximo que será indicado pelo instrumento. Selecionamos o torque de 60 Nm. Esse valor se localiza na região intermediária da tolerância. A incerteza da medição deve ser igual a 5% desse valor, conforme a especificação do certificado de calibração. Logo, 5% de 60, que é igual a 3 Nm. Por definição, a incerteza da medição será mais ou menos 3 Nm. Para aplicar o torque, utilizamos o torquímetro. A faixa de indicação desse torquímetro é de 20 a 200 Nm. Sua graduação é de 100 Nm. Adotamos a resolução de 2 Nm. E a sua incerteza é de mais ou menos 3 Nm, como calculado anteriormente. Encaixe-o adequadamente ao parafuso e aplique torque de forma constante. Ao ouvir o estalo, retire o instrumento, pois o torque selecionado foi alcançado. O resultado da medição deve ser expresso da seguinte forma: resultado base, mais ou menos o valor da incerteza e a unidade de medida. Assim, o resultado da medida é 60, mais ou menos 3 Nm. Esse resultado indica que os parafusos receberam torques que variam de 57 a 63 Nm, portanto, dentro dos limites de tolerância. Com a adequada manipulação do torquímetro, o torque estará em conformidade com a especificação. Por fim, apresentaremos uma tradicional medição que muitas vezes carece de correta análise e adequada expressão de sua leitura. Trataremos da medição de peso por meio da balança digital. Veja. Medição com balança de precisão. Peso do êmbolo. Segundo o fabricante, a tolerância para o peso do êmbolo deve estar compreendida entre 196 e 206 gramas. O intervalo de tolerância é 10 gramas, obtido pela diferença entre os limites da tolerância. Para o cálculo da incerteza máxima da medição, basta dividir o intervalo de tolerância, 10 gramas por 5,
O resultado, arredondando adequadamente, é 2 gramas. Por definição, a incerteza máxima da medição é mais ou menos 2 gramas. O instrumento selecionado para essa medição é a balança de precisão. A faixa de indicação dessa balança é de 0 a 6 kg. Sua resolução é 2 gramas. E a incerteza de medição é mais ou menos 2 gramas, conforme os dados do certificado de calibração. O limite inferior da zona de conformidade é o limite inferior da tolerância somado à incerteza do instrumento, ou seja, 196 gramas mais 2 gramas, que é igual a 198 gramas. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância subtraído da incerteza do instrumento, logo 206 gramas menos 2 gramas, que é igual a 204 gramas. Para demonstração, pesaremos 2 êmbolos. Apresentaremos os valores em gramas, bastando multiplicar a indicação por 1000. O resultado base do peso do primeiro êmbolo é 202 gramas. Comparando com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado base do peso do segundo êmbolo é 198 gramas. Essa nova medida ainda está dentro dos limites da zona de conformidade. Os resultados das medições devem ser expressos da seguinte forma: resultado base, mais ou menos a incerteza de medição e a unidade de medida. Portanto, o resultado da medição do primeiro êmbolo é de 202 mais ou menos 2 gramas. O resultado da medição do segundo êmbolo é de 198 mais ou menos 2 gramas. Com esses resultados, é possível concluir que os pesos dos êmbolos estão em conformidade com a especificação do fabricante. Peso da biela. Segundo o fabricante, a tolerância para o peso da biela deve estar compreendida entre 445 e 459 gramas. O intervalo de tolerância é 14 gramas, obtido pela diferença entre os limites da tolerância. Para o cálculo da incerteza máxima da medição, basta dividir o intervalo de tolerância, 14 gramas, por 5. O resultado, arredondando adequadamente, é 3 gramas. Por definição, a incerteza máxima da medição é mais ou menos 3 gramas. O instrumento selecionado para essa medição é a balança de precisão. A faixa de indicação dessa balança é de 0 a 6 kg. Sua resolução é 2 gramas. E a incerteza de medição é mais ou menos 2 gramas, conforme os dados do certificado de calibração. O limite inferior da zona de conformidade é o limite inferior da tolerância somado à incerteza do instrumento, ou seja, 445 gramas mais 2 gramas, que é igual a 447 gramas. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância subtraído da incerteza do instrumento. Logo, 459 gramas menos 2 gramas, que é igual a 457 gramas. Para demonstração, pesaremos 2 bielas. O resultado base do peso da primeira biela é 448 gramas. Comparando com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado base do peso da segunda biela é 454 gramas. Essa nova medida está também dentro dos limites da zona de conformidade.
Os resultados das medições devem ser expressos da seguinte forma: resultado base, mais ou menos a incerteza de medição e a unidade de medida. Portanto, o resultado da medição da primeira biela é de 448, mais ou menos 2 gramas. O resultado da medição da segunda biela é de 454, mais ou menos 2 gramas. Com esses resultados, é possível concluir que os pesos das bielas estão em conformidade com a especificação do fabricante. Atualmente, muitos conceitos adotados no passado foram substituídos por conceitos mais simples, abrangentes e modernos. Sugerimos que leia todo o manual que acompanha esse vídeo por apresentar exemplos adicionais que podem auxiliá-lo no entendimento da matéria. Assim, você estará ainda mais atualizado com essa moderna metodologia de medição e análise de resultados. Bons trabalhos com essa importante ferramenta, o instrumento de medição. Tchau!